Cerca de 2 meses atrás, solicitei à minha mãe permissão para me mudar para um apartamento. Ela verificou se era um local seguro e, ao constatar que era, consentiu minha ida. Ela me auxiliou na arrumação das minhas coisas, porém meu pai não pôde nos acompanhar devido a uma cirurgia pela qual estava se recuperando, impedindo-o de levantar objetos pesados. Felizmente, tanto minha mãe quanto eu éramos capazes de mover tudo. Conheci o proprietário, que me entregou a chave do apartamento. Ele sugeriu que eu deveria conhecer alguns dos moradores, mencionando que muitos eram bastante amigáveis. Esta era a primeira vez que eu teria meu próprio espaço e, como não possuía muitos pertences para transportar, o processo de mudança foi rápido e não muito difícil. Depois de ficar sozinha no meu novo apartamento, decidi tomar um banho rápido antes de planejar conhecer alguns vizinhos. Enquanto me preparava, ouvi uma batida na porta. Ao atender, deparei-me com um homem alto, aparentemente na casa dos 30 anos. Percebi que ele estava molhado, não pelo banho, mas por ter nadado em uma piscina, pois o odor de cloro era perceptível. Ele me cumprimentou calorosamente e mencionou o quão contente estava por uma jovem como eu se mudar para lá. Fizemos algumas piadas e iniciamos uma conversa, compartilhando interesses e histórias pessoais. Convidando-o a entrar, ofereci-lhe uma xícara de café, mas, como não sou grande apreciadora da bebida, optei por fazer um chá para mim mesma. Conversamos sobre diversos assuntos até que ele mencionou sua necessidade de partir devido ao cheiro de cloro. Após sua saída, recebi um pedido de amizade no Facebook dele, o que me intrigou, pois não recordava de ter compartilhado meu perfil. No entanto, deixei isso de lado e fui para a cama, usando roupas confortáveis. Na manhã seguinte, ao descer para a lavanderia, encontrei novamente o mesmo homem, desta vez fazendo a lavagem de suas roupas. Terminei minha tarefa e voltei ao apartamento, sem dar muita atenção ao ocorrido. Mais tarde, ao ouvir uma batida na porta, autorizei a entrada do mesmo homem, que me entregou minhas roupas limpas e fez uma observação sobre a segurança da porta. Em meio à noite, acordei com um ruído e percebi que minhas roupas estavam espalhadas pelo chão, e um homem estava parado em meu quarto. Senti medo e confusão ao me dar conta de que alguém havia invadido meu espaço. A situação se tornou ainda mais assustadora quando percebi que o invasor era o mesmo homem com quem tinha conversado anteriormente. Ele proferiu palavras desagradáveis e tentou se aproximar, mas felizmente a polícia chegou a tempo e o deteve. Após esse incidente, senti-me fragilizada e insegura, optando por ficar na casa dos meus pais por um tempo. No entanto, sou grata pela intervenção de um vizinho atencioso que, ao testemunhar a invasão, acionou as autoridades, evitando um desfecho ainda mais terrível. Este episódio serve como um lembrete da importância de tomar cuidado e não confiar cegamente em estranhos. Isso ocorreu cerca de 5 anos atrás, quando residíamos em um pequeno conjunto de apartamentos no norte de Topeka, com minha irmã, meu pai, minha madrasta e minha pastora alemã, Coco. Também havia vizinhos, como os Ometaliadso que ocupavam o apartamento 12 acima de nós, e o Seno no apartamento 4, apenas um apartamento de distância, e então um sujeito estranho chamado Harold no apartamento 3. Algumas semanas antes desse incidente, Harold veio até nosso apartamento e solicitou, "E aí, robô, tem um cigarro?" A maneira como ele falou nos fez rir. Meu pai, que era uma pessoa amigável, lhe ofereceu um cigarro e os dois ficaram do lado de fora fumando e conversando. Passaram cerca de meia hora conversando, compartilhando histórias sobre suas vidas e famílias, quando, do nada, Harold fez a pergunta mais perturbadora. Ele olhou para meu pai e perguntou, "Vei, Robert, eu estava pensando se sua filha poderia passar um tempo comigo no meu apartamento, em algum momento." Isso realmente me incomodou, pois Harold era muito mais velho, talvez na casa dos 40 anos, e minha irmã tinha apenas 13 naquela época. O clima ao nosso redor ficou estranho de repente. Meu pai se levantou, agarrou Harold e o empurrou, gritando, "Não, vá embora. O que há de errado com você?"
Harold se afastou rindo e fumando seu cigarro, depois olhou para mim pela janela. Passaram-se alguns anos, minha irmã, que tinha 15 anos na época, foi até a Valgriens próxima, a alguns quarteirões de distância. Do nada, Harold apareceu e começou a segui-la. Harold gritou para ela, dizendo: "Vei, querida, você está muito bonita hoje. Seu pai disse que você pode passar a noite comigo, se quiser, e eu tenho algumas bebidas também." Nosso vizinho, Seno, que era uma pessoa prestativa e sempre nos ajudava quando podia, felizmente, naquele momento, estava do lado de fora tomando uma cerveja e viu Harold incomodando minha irmã. Ele rapidamente largou sua cerveja e foi até Harold, dizendo: "Qual é o seu problema? Ela tem apenas 15 anos, deixe-a em paz, seu estranho." Saí a tempo de ver o desfecho da situação e vi o rosto de Harold. Ele estava encarando o corpo da minha irmã. Agora, minha irmã era uma daquelas garotas que não desenvolvem até os 17 ou 18 anos, então ela parecia vários anos mais nova do que realmente era. Isso me perturbou ainda mais, a maneira como ele olhava de cima a baixo, como um lobo faminto, e sorria como se soubesse que um dia iria conseguir o que queria. No próximo sábado, por volta da meia-noite, aconteceu a coisa mais assustadora. Felizmente, minha irmã estava na casa de uma amiga, e minha madrasta estava no trabalho. Do nada, um cara começou a bater na janela dos fundos, a janela do quarto onde eu estava dormindo. Era um barulho alto e de raspagem, como se o homem estivesse realmente tentando arrombar a fina cobertura de aço da janela do lado de fora. Foi quando ele gritou para mim, perguntando onde estava a esposa dele. Eu estava debaixo do cobertor, tentando ficar o mais quieta e imóvel possível. Meu pai gritou de volta para o homem, tentando assustá-lo, dizendo: "Harold, saia daqui." Eu chamei a polícia, mas ele continuou tentando arrombar. Eu disse para o meu pai chamar a polícia, mas ele disse firmemente: "Fique quieta, Zack, eu sei lidar com isso." Alguns minutos se passaram e ouvi o primeiro rasgo na cobertura de aço da janela. O que deveria nos proteger não podia mais segurá-lo. Comecei a chorar um pouco. Pouco depois, minha cadela, Cocô, veio correndo e ficou na minha frente, encarando a janela, rosnando, pronta para atacar o homem se ele entrasse. Os ruídos na janela pararam de repente. Houve um estalo alto e percebemos que ele estava agora arrombando a porta da frente. Ele começou a gritar novamente, dizendo: "Onde está minha esposa? Se você não me der minha esposa, não vão encontrar um único pedaço de você." Meu pai finalmente chamou a polícia, gritando para eles virem rápido. 10 minutos depois, a polícia chegou e começou a questionar o homem sobre por que ele estava fazendo o que fez. Eles também interrogaram meu pai, perguntando se ele tinha a esposa dele. Meu pai ficou muito bravo e disse: "Você é burro? Ele está falando da minha filha de 15 anos. Ele acha que ela pertence a ele. Ele não está bem da cabeça." Alguns minutos depois, encontraram um pé de cabra e algumas ferramentas afiadas jogadas na grama. No dia seguinte, ele foi acusado e algumas semanas depois de ir a tribunal, descobrimos que ele acabou em um hospício, pois tinha uma deficiência e parou de tomar seus remédios. Quando eu tinha 17 anos, fiz muitos trabalhos de babá em Manhattan. Algumas pessoas acharam isso controverso, já que eu não era um adulto completo, mas surpreendentemente fui contratada por muitos. Eu não era uma profissional, apenas uma pessoa comum usando um anúncio no Craigslist. Minha tia me ajudou a fazer o anúncio, adicionando fotos e compartilhando informações sobre minha experiência. Não era nada extravagante, apenas o suficiente para as pessoas saberem que eu era responsável e boa com crianças. Era a única coisa na qual eu me sentia confiante, mesmo sendo ainda bastante jovem. Ao contrário da ideia de trabalhar em lugares como Walmart, Target ou um posto de gasolina. Uma vez que fiz 18 anos, eu sei que pode soar um pouco estranho, mas a verdade é que eu gostava da ideia de passar tempo com crianças, garantindo que estivessem seguras e se divertindo.
Não era apenas um trabalho para mim, era algo que eu realmente apreciava. Normalmente, quando escolhia as famílias para as quais trabalhava, era apenas uma família de cada vez. Eles compartilhavam sua situação e me informavam do que precisavam de ajuda. Cuidar de crianças não é tão complicado, especialmente quando isso parece natural para você. Lembro-me de uma vez em que alguém me mandou uma mensagem pelo anúncio. Eles explicaram que tinham um filho e uma filha e precisavam de alguém para cuidar deles. Disseram que o filho tinha 8 anos e a filha 9. Explicaram que iriam viajar no final de semana. No começo, me senti inseguro em responder, porque o perfil era anônimo. Eu não sabia como eram eles e nem mesmo tinham um nome. Se me lembro bem, o nome do perfil era apenas um monte de números. Não sei como isso foi permitido, mas naquela época de alguma forma foi. Decidi encontrar esse cara numa sexta-feira à noite. Ele compartilhou o endereço, e eu não verifiquei antes, não era meu hábito. Naquela noite, minha mãe me levou até lá, e quando chegamos, do lado de fora, tenho que te dizer, o lugar parecia uma casa vazia e abandonada. Até minha mãe virou para olhar para a casa e depois para mim. Ela não disse nada por quase 10 segundos, apenas me olhou confusa. Nós dois pensamos que poderia ser algum tipo de brincadeira ou piada. Então ela decidiu esperar na calçada enquanto eu descia a entrada. Era uma entrada longa, com ervas daninhas e plantas crescendo por ela, dos dois lados do jardim da frente. Imagine grama com cerca de 60 centímetros de altura, sério, como uma mini selva. Toda a cena me deu uma sensação estranha, mas respirei fundo e desci a entrada, tentando me manter calma. Cheguei à entrada, a cerca de 10 metros da porta da frente. 2 janelas estavam quebradas, e uma tinha uma moldura de madeira cobrindo. Eu dei uma olhada lá dentro, mas estava escuro e não havia uma única luz acesa. Estava completamente silencioso, nenhum barulho. Ficar ali parada me fez realmente lamentar minha decisão de descer aquela entrada. Depois de alguns segundos, ouvi um barulho atrás da porta. Era como se alguém estivesse mexendo com metal ou batendo. Então percebi que era alguém tentando destrancar a maldita porta, mas tendo dificuldade. Finalmente, a fechadura estalou, e a porta rangeu se abrindo. Era um homem com cabelos crespos e bagunçados, usando óculos escuros e o que parecia ser um terno, muito sujo e parcialmente rasgado. Assim que me viu, ele disse em voz alta: "Ah, deve ser você. Estava esperando por você." Virei-me para encará-lo, olhando para o gramado da frente, porque estava pronta para correr de volta para minha mãe se as coisas parecessem estranhas. Perguntei nervosamente: "Está tudo bem?" Toda a situação parece estranha, e eu não consigo me livrar dessa sensação desconfortável. O cara parecia um pouco louco. Quero dizer, o que ele estava vestindo? Me lembrou minha amiga que tinha autismo, ela sempre usava óculos escuros. Pensar nela me fez sentir um pouco melhor. Ele fez um gesto para que eu entrasse, e, a princípio, as coisas que me preocupavam foram acalmadas porque ele foi surpreendentemente gentil e acolhedor. Parecia um pouco estranho, mas comecei a pensar que talvez o tivesse julgado mal, pois ele parecia realmente simpático. Quando entrei, ele fechou a porta e começou a cantar, assobiar e bater os pés como se estivesse no topo do mundo. Não consegui dizer se ele estava apenas de bom humor ou talvez tendo uma viagem. Logo percebi que as tábuas do chão da casa estavam fazendo barulho, porque eram antigas. Não havia tapete ou piso de madeira, pareciam tábuas velhas, como se tivessem arrancado o piso original. Assim que você entrava, à direita estava a escada. Os degraus eram apenas de madeira, com alguns pregos saindo dos lados, como se alguém tivesse arrancado o carpete. Ele me guiou assobiando para si mesmo, e eventualmente me levou para o quarto dos fundos, onde havia uma luz acesa. O quarto estava vazio, apenas um colchão com sua roupa de cama e algumas almofadas. Então ele disse: "Faça como se estivesse em casa", e começou a pular pelo quarto enquanto assobiava. Eu não sabia o que pensar.
Esse cara estava me deixando completamente desconfortável, mas ao mesmo tempo eu não estava realmente com medo dele. Ele parecia um total maníaco para mim, mas ainda não tinha mandado uma mensagem para minha mãe dizendo para ela sair. Enquanto ele pulava pelo quarto, assobiando, eu perguntei: então, onde estão seus filhos? Onde estão as crianças que você quer que eu cuide, senhor? De repente, ele parou e disse: vá, sim, só um momento. Você quer uma bebida? Posso fazer uma bebida para você, se quiser. Eu disse a ele: não, obrigada, estou bem. Jantei e tomei uma bebida antes de vir para cá. Mas ele parecia mais interessado em me oferecer uma bebida do que em me mostrar onde estavam seus filhos. Ele me disse para esperar em seu quarto, o grande lá embaixo, com o colchão no chão, enquanto ele ia fazer uma bebida. Depois de alguns minutos, ele voltou, mas deixou a bebida na cozinha, então teve que voltar para pegá-la. Na saída do quarto, ele começou a falar como se estivesse chamando seu filho, Daisy. Brandon, a babá está aqui, pensei, finalmente vou conhecer as crianças, e é por isso que vim aqui. Uma vez que conheci as crianças e entendi a situação, só então mandaria uma mensagem ou ligaria para minha mãe e diria para ela sair. Mas não havia sinal de Daisy ou Brandon. Na realidade, ele voltou com sua bebida, que também parecia mofada, e apenas sentou no colchão, tomando goles e assobiando para si mesmo, balançando para frente e para trás enquanto segurava os joelhos. Eu me aproximei um pouco mais e me ajoelhei. Perguntei onde estavam as crianças, se estavam descendo. Ele não me respondeu, apenas me ignorou, sentado ali balançando para frente e para trás, tomando goles de sua caneca de café. Decidi sair e ir até o corredor para chamar seu filho e sua filha. Vou lá, tem alguém aqui em cima? Estou aqui para cuidar de vocês. Vocês querem descer? Não houve resposta. Também não havia luz. Voltei para o cara, que ainda estava fazendo a mesma coisa no colchão. Disse a ele: devo subir e buscá-los? Eles não estão aqui embaixo. Ele olhou para mim e disse: do que está falando? Eles estão sentados aqui. Ele levantou o dedo indicador direito e apontou para o velho e torto quadro da cama. Neste ponto, senti arrepios na espinha e formigamento na cabeça. Minha mãe sabia que eu estava saindo, mas eu tinha que sair primeiro. Eu tenho 1,55 metros e 17 anos, e esse cara parecia ter uns 40 anos, pelo menos 1,80 metros de altura, e parecia absolutamente louco. O problema é que ele estava bloqueando a porta, a única entrada ou saída do quarto em que eu estava, então eu tive que pensar rápido, muito rápido. Tive a ideia de concordar com o que ele disse para salvar minha vida. Eu disse a ele que Daisy pediu uma bebida, e eu disse que faria para ela. Ele olhou para mim de forma confusa e louca, ainda apoiado na batente da porta e batendo os pés no chão. Quando digo pés, ele usava aquelas botas grandes e pesadas estilo cowboy. Ele me olhou e disse: vá, bom, fiz um para ela mais cedo. Se ela quiser que você faça, está tudo bem. Com isso, deu 2 passos para trás, me guiando para fora do quarto. Foi neste momento que percebi que tinha minha chance. Virei-me para a cama e sinalizei absolutamente nada que voltaria em 1 minuto para trazer uma bebida. Então me virei para a porta e saí lentamente. Neste ponto, eu já estava alguns passos à frente desse cara. Estava no topo da escada, e ele ainda estava encostado na parede perto da entrada do quarto. Dei minha última olhada nele e comecei a correr escada abaixo. Quase ao mesmo tempo, ouvi um grito extremamente alto saindo de sua boca. Foi um dos gritos mais loucos que já ouvi em toda a minha vida. Quando cheguei ao térreo, abri a maçaneta da porta, que estava torta e rangendo. Abri o suficiente, e fez um barulho de rangido, assim como quando ele abriu para mim. Corri pela entrada até o carro. Eu costumava fazer atletismo no colégio, meus recordes pessoais de 100 metros não eram ruins, mas eu não estava usando chuteiras e nem tênis, mas definitivamente estabeleci um novo recorde naquela noite.
Quando cheguei ao carro, minha mãe sabia que algo importante estava acontecendo, pois já tinha o motor ligado e parecia completamente apavorada. Entrei pelo lado do passageiro e bati a porta. Ela pisou fundo no acelerador. Dei uma última olhada na entrada antes de partirmos. Vi o homem parado lá, com seu terno, botas de cowboy, cabelos crespos e óculos escuros, acenando para nós. Até hoje, não faço mais trabalhos de babá, mas mantive meus clientes regulares por mais 2 anos depois que isso aconteceu. Nunca aceitei novos clientes, embora tenha realmente me assustado. Durante uma de nossas viagens de volta para Conroe, do Texas, tivemos uma experiência ruim. Para mim, todas as viagens eram ruins, pois odeio carros. Uma vez, passamos por cima de um corpo morto, limpo e simples. Tinha uma camiseta vermelha e preta e calças jeans. Era uma rodovia de 2 pistas indo para o norte, estávamos na pista da direita e a parte inferior do corpo estava em direção à borda direita da pista, e o que costumava ser a cabeça estava à esquerda, no meio das 2 pistas indo para o norte. Dava para ver que já havia sido atropelado várias vezes. A pista da esquerda, onde a cabeça estava apontada, parecia que alguém tinha jogado um balde de tinta vermelha. Nunca esquecerei o som dos ossos se partindo quando passamos por cima deles. Isso aconteceu cerca de 2 anos atrás, e mesmo agora, ainda não consigo esquecer. Eu fiquei atordoada em choque. Era provavelmente por volta das 3 ou 4 da manhã. Não sei se ainda estávamos no Texas ou em Oklahoma. Meu marido costumava sair do trabalho às 3 da manhã, e íamos frequentemente a Conroe ver seus filhos. Naquelas noites, ele tentava sair mais cedo às vezes, por volta das 12 da manhã. Eu sempre estava de mau humor. Estava começando a chover naquela noite, e estávamos indo quase a 140 km por hora, então não conseguíamos parar. Não vimos carros indo para o sul por um bom tempo. Continuamos dirigindo naquela velocidade por cerca de 15 minutos, quando vimos uma ambulância indo na direção oposta. Só posso presumir que o motorista do caminhão ligou. Eu queria ligar para o 911, mas não tinha ideia de onde estávamos. Além disso, como eu disse, estava apenas em choque. Desde então, pesquisei na internet várias vezes para encontrar alguns registros, algumas notícias sobre o que aconteceu, mas não encontrei nada.